Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Logística Fora da Caixa. Mais um mês aí se passando, mais um mês de gravação. Estamos aqui mais uma vez, né, Tailan? Pouquinho estrada, rodamos essa noite, um pouco cansado, mas estamos aqui, né? E aí, Helder, tudo bem? Olá, pessoal, tudo certo aí? E agora nós estamos no mês de julho, o inverno um pouco mais rigoroso aqui em São Paulo, né? Para quem não nos conhece, sabe que as nossas gravações são aqui na Via Anhanguera, em São Paulo. Então, eu particularmente estou de casaco, porque está meio frio, chove hoje aqui. E também é metade do ano, né? Já, na verdade, já passamos da metade do ano, então estamos para a fase final. Mas é importante também destacar que os convidados que estão aparecendo, que estão vindo contribuir com a sua história, com o nosso bate-papo aqui no podcast, são muitos convidados que a gente conhece e outros que são indicação. Sim. Então hoje nós vamos receber um grande convidado aí, no qual você irá apresentar na sequência, que é uma indicação de uma pessoa que já esteve aqui, já contribuiu com o canal, já trouxe alguma experiência. É uma indicação da nossa amiga Andréa do Espírito Santo, né? Então, Exato. é bacana esse tipo de sinergia que a gente vai construindo. Mas antes, é importante destacar alguns comentários, né? Lembrando que a gente tá nas redes sociais principais aí, o nosso canal, toda quarta-feira é publicado uma entrevista no YouTube e compartilhando também o conteúdo no Spotify e nas principais também redes sociais, LinkedIn, Facebook e o Instagram. Então, Helder, apresente o nosso convidado de hoje. Rapaz, eu vou ter que ler aqui porque é muito nome difícil para mim falar na sequência, né? A gente está recebendo aqui hoje o Leonardo Schuskel. Alemão, né? Sobrenome alemão. Ele é head comercial da Uma Handling Systems, empresa aí que atua no mercado de intralogística, né? O Leonardo, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite, né? A Andrea, quando a gente bateu um papo com ela, ela falou: eu tenho um monte de gente para indicar para vocês. Gente que atua na área, que atua nisso, aqui. Você não pode mandar todos, André. Aí ela começou, né? A gente você tem outro convidado essa semana, depois deve vir outras pessoas, mas é legal a gente dar essa variação dos segmentos da logística, né? A gente ouvir as histórias, a gente também apresenta empresas, apresenta negócios aqui durante o nosso papo. Então, espero que a gente possa conhecer um pouquinho do mercado de intralogística, né? A gente estava falando nos bastidores que a gente atua da porteira para fora, né? Da porteira para dentro, a gente não tem muito conhecimento, atua ali no dia a dia às vezes, mas não tem o aprofundamento necessário. Então, acredito que hoje a gente vai conseguir ter bastante esclarecimento e aprender bastante contigo. Mais uma vez, obrigado aí por ter vindo. Seja bem-vindo aí ao podcast Logística Fora da Caixa. Eu que agradeço o convite, a Helder, Tailan, também a Andrea por sempre incentivar, né, que a gente esteja nesses movimentos, que a gente se exponha, se comunique, que a gente se comunique, né, que é o grande papel dela. Ela está com a UMA também há muitos anos, e a gente tem sempre esse trabalho de fazer um pouquinho além, né? E a Andrea é uma grande incentivadora desse tipo de atitude, que a gente venha, que a gente converse, que a gente se apresente ao mercado cada vez mais, né? Então, agradeço o convite, agradeço a Andrea pela comunicação, né? Pela ponte e também pela insistência de falar, vai lá, Léo, e me convencer a estar aqui hoje. Agradeço, obrigado aos senhores, e que espero que seja um papo bem fluido e gostoso. Legal, Léo. É Léo, né? Já vamos chamar de Léo. A esposa tá olhando torto ali. Aqui a gente sempre começa conhecendo o profissional, né? Antes da gente ouvir um pouquinho do negócio que você atua. Quem é o Leonardo Schuskel? Né? De onde vem aí o sobrenome italiano, alemão, né? Italiano não, alemão. E quem é o Leonardo como profissional, como ser humano? Como ser humano, pai, marido, filho. Inclusive,
eu sou da região, inclusive, meus pais moram aqui perto, meus filhos estão lá perto, e a gente é daqui da região, minha esposa e eu, então foi muito fácil chegar, Tá pertinho. estou pertinho. Mas, enfim, pai, filho, esposo, apaixonado por automobilismo e churrasco. Então, Automobilismo, se for um churrasco. domingo de churrasco e corrida de Fórmula 1, tô me sentindo em casa. Tá perfeito. Caso tô os perfeito. dois. Caso os dois, aí fica perfeito. Do ponto de vista profissional, eu comecei minha carreira dentro da intralogística. Eu me formei tecnólogo em mecânica de precisão pela FATEC São Paulo. Depois da faculdade, isso eu terminei, né, em 2009. Depois da faculdade, eu passei 2 meses no Canadá para aperfeiçoar o inglês. Foi uma experiência transformadora. Legal. Todo jovem que tiver oportunidade e todo pai que tiver um filho que possa ter essa oportunidade, porque é realmente transformadora. Quando eu voltei do Canadá, eu comecei um trabalho aqui no começo da Anhanguera, numa empresa nacional que chamava SE Sistemas. E ali a gente fazia intralogística de tudo quanto é segmento. Comecei como analista de engenharia de educação em 2010. Depois fui ser coordenador do departamento de engenharia de educação, com 8 pessoas, né, na equipe. E aí em 2017 eu fui, nesse período, né, da engenharia de educação ainda, eu liderava algumas oportunidades já técnica e comercialmente. Então eu desenhava as ofertas técnicas, mas também estava liderando comercialmente, né, as ofertas. E aí em 2017 eu me dediquei especificamente à parte comercial. E aí foi de 2017 até 2019. Em 2019 eu comecei esse desafio pela Uma Handling, e especificamente já na parte comercial. E desde então tem sido 5 anos fascinantes do ponto de vista de conhecimento e desafiador do ponto de vista de negócio, porque o Brasil é um mercado hiper competitivo em tipos de soluções de ticket médio elevado, em dinheiro, em montante de investimentos. Sim. E também de um tempo de vida o ciclo de vendas gigantesco. A gente está falando em 8, 12, 10 meses, tranquilamente, um ciclo de venda desse tipo de solução Desenvolvimento, de armazenagem. de concluir uma venda, né? Exatamente. Não é muito Quanto? diferente. 8? 10 meses, 8, 8, 10 meses. Quando o cliente... Entre você se negociar... Não, isso a fase de vendas, né? O cliente tem um CAPEX e ele está decidido que ele vai comprar um armazém automático. Até ele comprar, vai demorar tranquilamente 8 meses. E se ele não está decidido, vai 1 ano e meio, 2 anos, até fazer o trabalho de convencimento, né, que também é um papel que a gente faz muito próximo do cliente, vai muito tempo. Você achando que demorava para vender. Software também é assim, né? Tem alguns produtos que as decisões não são tomadas do dia para a noite. Às vezes ele até toma a decisão, mas encontrar a ferramenta perfeita ou mais próximo daquilo que ele espera é demorado, né? E no nosso negócio, inclusive, né, o que a gente faz afeta o cliente em várias frentes, né? Então, às vezes ele tem que ter um WMS, às vezes ele tem que fazer uma infra, às vezes ele tem que construir um prédio, às vezes ele tem que fazer um piso, né? Então, o nosso projeto é uma parte, talvez 1/3, 25%, de um investimento ainda maior. Às vezes é o acabamento, né? Exatamente, é a parte final. A venda é o acabamento, que o cara, você vai lá e descobre. Tem uma pergunta mais pro meio da conversa que tá voltada a essa questão, mas às vezes a compra que ele faz contigo faz uma movimentação gigantesca dentro do negócio, dentro do processo, para que aquilo seja concluído, né? Bom, Leonardo, aqui você falou que começou a sua formação acadêmica, tecnólogo em mecânica de precisão, né? Como foi o início da tua carreira? O que te levou a tomar esse rumo, essa iniciativa? Você se inspirou em alguém? Conta um pouquinho do início lá do início. O início foi por acaso, tá? Eu voltei do Canadá, a faculdade, né? Durante a faculdade, a gente fez justamente 2008 e 2009, onde teve uma crise muito forte, principalmente na indústria, e aí poucos foram os colegas que conseguiram estagiar na área,
Então eu fiz estágio dentro da própria faculdade, né? Foi um período maravilhoso de muita muita zoeira, mas poucos foram ao mercado, né? Então, depois dessa experiência no Canadá, eu voltei e eu aceitei a primeira oferta que me apareceu, né? E foi justamente, óbvio, eu sabia o que a empresa fazia, eu tinha, não sei se é vocação, mas eu gosto, né, dessa robotização, enfim, eu tenho, não sei se é pela geração ou não, mas eu tenho aptidão a conhecer, a gostar desse tipo de tecnologia. E uma vez que a gente... Então, respondendo a sua pergunta, foi por acaso que eu caí na intralogística. Mas a partir daí foi, sim, é apaixonante o que a gente faz, né? Porque a gente conhece operações todos os dias diferentes, os dias nunca são iguais, né? Por mais que o nosso pacote, conhecer a operação, desenvolver a oferta, entregar uma oferta e vender, possa parecer o mesmo, as operações são muito diferentes, né? E você vê como uma Coca-Cola é fabricada, você vê como, aqui a gente está na frente da L'Oréal, como um shampoo é fabricado, pô, isso é fascinante. E daí eu levo um pouco do meu pai, né, essa paixão que eu aprendi a construir, ou que eu aprendi a ter, do negócio que eu nunca vivenciei, né? Ninguém na minha família é do ramo, meu pai é gráfico, meu irmão foi gráfico uma época, hoje ele trabalha em marketing, mas a paixão que meu pai tinha pelo trabalho dele fez com que eu fosse percebendo e adquirindo essa paixão e falar, cara, o que eu faço é surreal, é muito bacana, né? O que a gente faz como solução independente de empresa é muito fascinante, né? E a partir daí a gente se dedica, a gente se entrega, né? E a minha carreira foi muitas vezes ditada por uma situação que eu estava ali na hora, no momento, preparado ou não, mas que foi me dada uma oportunidade e eu agarrei, sem pensar, né? Então, quando eu fui ser coordenador do departamento de engenharia de educação, a empresa me colocou a situação e falou, Léo, você quer? Não tenho o que pensar, eu quero, depois a gente vê o que faz, né? E antes disso, né, a gente começou um relacionamento com uma empresa americana e aí olharam no pool ali dos engenheiros de aplicação e falaram, poxa, quem fala inglês? Léo fala inglês bem. E aí eu assumi o relacionamento com essa empresa. Óbvio, a partir daí tem um trabalho bem feito, desenvolvido, sim, o resultado vai dando, solidificando, né, aquela escolha. Mas por muitas vezes foi justamente essa situação, né, de você estar ali e você ser visto e você corresponder, né, no fim das contas. Então, a intralogística na minha vida ela é por acaso. Por acaso eu caí nessa empresa e a gente fazia de tudo realmente, era assim, uma escola fantástica e a partir daí foi, enfim, pegando gosto da coisa e as coisas foram evoluindo de forma bem rápida no fim das contas. Você vê que eu acho que é legal, muito dos convidados que a gente recebe aqui, eles têm histórias parecidas, né? Que você, às vezes, não precisa estar preparado para o desafio. Ele vai vir ao decorrer da sua vida e basta você ter coragem, obviamente, sim, não adianta querer se atirar numa coisa que você nunca ouviu falar, mas ter iniciativa eu acho que é o que vale mais a pena, né? E depois, como você mesmo mencionou, depois a gente vê como é que vamos resolver, né? Eu acho que é um dos pontos que... Primeiro agarra a oportunidade, depois busca o conhecimento, a capacitação, né? Mas tu começou, né, numa parte mais técnica da tua formação e migrou para comercial. Para você, qual que foi o principal desafio da área comercial, né? Porque eu ouço muitas vezes que eu sou um mau vendedor porque eu sou muito técnico, né? Você é muito técnico, o cliente não entende. Qual que foi o principal desafio para ti nessa transição? Eu acho que é uma transição normal, Helder, porque hoje o nosso trabalho ele é 90% técnico. O nosso dia a dia, dentro do que a gente encontra nas empresas, ele é 85%, 90% do tempo técnico, discutindo a solução com o cliente, entendendo a necessidade dele. E foi uma trajetória que eu tive que eu fiz o duplo papel por muitas oportunidades, né? Então, a gente teve um caso de sucesso aqui com a L'Oréal, que eu, frente à engenharia de aplicação, como coordenador do departamento, também liderava a oportunidade comercialmente com o cliente, né? Então, no fim das contas, foi uma transição natural,
Claro, tem a parte de vendas especificamente, né? Um pouco mais de contexto comercial, ser um pouco mais frio, de saber avaliar aquela oportunidade, se ela merece a pena ou não. A gente quer estar em tudo, a gente quer participar de tudo, mas tem coisa que não vale a pena. Tem um processo que você entende que aquilo não é para você. Então, essa etapa comercial, esse filtro, acho que foi o que mais tive que exercitar, do ponto de vista de vou focar no que eu sou bom, no que eu tenho para agregar nesse cliente, nessa oportunidade, e saber dizer não em muitas delas é onde a gente mais pega. Aí o cara, o lado técnico entrava em conflito. Entra em conflito, porque a gente, mas eu acho que essa solução atende, a gente, só que comercialmente aquele processo não está perdido. Sim. Então, esse conflito, e aí também o foco no cliente, né, de ajudar, de servir, faz com que a gente tenha essa dificuldade de dizer não. E em algum momento você já pensou assim, às vezes você quer muito mais resolver o problema ali do que vender, não dá aquela sede de, cara, dá para resolver, mas você não está nem pensando na venda, você quer resolver porque tu viu uma oportunidade naquilo. Acontece isso às vezes contigo? Os processos são tão longos, Helder, que acaba a gente dando um pitaco, né, entre aspas, na operação do cliente e fazendo alguma melhoria, pontuando alguma alteração, que o cliente possa executar independente da tecnologia, da automação ou não. E isso é gratificante, né? Quando você vai e volta no cliente e fala, poxa, aquela sua sugestão, a gente adotou. É um caminho, enfim, é uma construção que a gente faz com os clientes. E é um trabalho, assim, além de longo, é uma construção de relacionamento na base da confiança. Então, o cliente saber que você entendeu a operação dele, ele fica mais confiante de te trazer novos desafios e de trazer novas funcionalidades para que você consiga responder aquilo. Hoje eu atuo também na parte comercial da empresa onde eu trabalho e eu acho que tem uma familiaridade, ou vamos dizer assim, eu me identifiquei quando ele falou que ele começou pela parte técnica e depois migrou para a parte comercial, né? Por quê? Porque às vezes, no meu caso, quando eu trabalhava mais na parte técnica, eu sabia todo o sistema e aí o vendedor chegava e dizia assim, ô Tainan, vamos lá apresentar o sistema para mim, né? Tá, vamos lá, apresentava, o cara comprava e tudo certo. E o vendedor só agendava a reunião e... O vendedor é uma secretária. E aí, eu disse, mas esse cara aí tá ganhando minhas custas e... Não, então agora eu vou virar vendedor. E aí você, por estar prestativo, conhecer do produto, saber explicar, você meio que só migra de forma automática. Obviamente, você precisa ter o feeling, precisa ter uma forma mais política de tratar as coisas. Porque quando tu pega para um técnico, eu quero essa garrafa aqui, em vez de uma tampa azul, eu quero vermelha. O técnico vai dizer, não tem como. O vendedor vai dizer, não, acho que tem, a nossa especialidade é vermelho, né? Mesmo não sendo, né? Mas dá um jeito. Às vezes o cliente não quer receber o não. Tu ter formas de mudar a história, contextualizar, você consegue, né? E aí vai de encontro à minha pergunta. Quais as características que você teve que adaptar ou quais as características que você julga que para um bom vendedor tem que ter na hora de vender um produto técnico como é o que vocês trabalham hoje? O poder de persuasão, mas não do convencimento, mas de provar que a solução atende aquela demanda do cliente. O conhecimento técnico, né, que permite com que aquela oferta seja a mais aderente possível para a necessidade do cliente, é muito chave. E isso, infelizmente ou felizmente, só tendo um passado técnico é possível. Quando você fala, o técnico fala não dá para ser vermelha, o time comercial normalmente ele é muito mais centrado no cliente, e o time técnico é sim ou não. Então essa é uma dificuldade também de quando a gente precisa trazer um time técnico para uma reunião comercial. Vamos falar de WMS. Poxa, eu tenho meu limite no WMS e que a gente tem especialistas em WMS. Então quando a gente traz essas pessoas, quando a gente traz um pouco mais de time técnico dentro das discussões, pautar, né, essas dificuldades ou
ou diminuir, né, essas possíveis fraquezas, é uma tarefa árdua que a gente precisa construir e colocar de outras maneiras e muitas vezes traduzir o que o cliente está tentando obter, né, e mostrar internamente que a gente conseguiria fazer essa demanda. Então esse é o desafio, conectar a parte técnica muito seca e dura e é sim ou não, com a parte comercial focada no cliente, né, em ajudar e desenvolver aquela solução para o cliente. Nós temos alguns colegas, né, que a gente trabalha, que eu costumo dizer assim, se eu levar tal pessoa é o cara que vai estragar a venda, então eu não posso levar. Mas tem outros que são da parte técnica, mas eles têm o jogo de cintura, ao menos sabem tentar explicar, não ser muito seco. E eu acho que vai de encontro ao que tu disse. Não adianta tu querer ter muita ruptura, não. Vai leve, não, saiba dizer não, ou tente convencer o cliente por outro ponto de vista, que aí, no final, não é eu ou você, é a empresa que está perdendo a venda, né? E muitas vezes é o porquê não, né? Então, a resposta pode ser não lá na frente, mas construir e mostrar para o cliente o porquê não, tem uma outra percepção pelo lado do cliente de ouvir um não seco, e acabou. Parece que é uma vontade. Não é. É que às vezes existe limitação, ou que o cliente está propondo não faz sentido, de fato. Mas um não seco demonstra, talvez, na percepção do cliente, poxa, ele não quer fazer. E não é isso. É ter essa construção de falar, cara, o que você está pedindo provavelmente ou não funciona, ou não faz sentido, ou não dá para fazer de fato. Né? Mas a forma como a gente coloca, né, como a gente constrói essa narrativa, esse não, deixa com que o cliente se sinta mais ou menos confortável. Isso são técnicas, Helder? Técnicas comercial de persuasão, igual o Leonardo disse, de saber converter, rotular o questionamento, a conversa, isso vai te ajudar muito na negociação. Saber dizer não, tu tem formas de dizer não, Sim. Entendeu? Mas existe uma sequência que foi a que ele colocou que é muito importante, que eu acho, pelo menos é assim que eu tenho informado, esse conhecimento técnico, que é o embasamento, a quantidade de processo diferente que tu começa a visitar e maturar e mapeia e melhora a ferramenta, etc. E depois, sim, vem essa convicção que você entende que o teu produto atende, você fala com paixão, e essa paixão gera persuasão do cara de entender que você, de fato, está falando de algo que você acredita, que é o que a gente faz hoje. Quando eu vou fazer uma apresentação, eu falo, eu não sou comercial, mas quem vende, que é o que você fazia antes, né? Quem vende é quem está falando com a paixão daquilo de garantir que aquilo funciona e que vai resolver a dor. E aí, quando você vê o cara do outro lado, a hora que ele balançou a cabeça, a hora que ele balança a cabeça, eu falo, não, estou no caminho certo, então vamos embora. Isso é legal porque, com certeza, o nível de projeto que você trata por questões de valor, você deve estar falando só com os cabeças das empresas, né? Só a classe A. E você vê o cara que é o decisor ali, ele concordar com algo que tu tá falando, você sabe que você tá convencendo e que aquele é o caminho, né? Mas isso é bacana no contexto. Mas durante, né, toda essa tua vivência no negócio, como que é para você chegar em empresas porque a gente tem essa ideia, né, o comercial, por mais que ele quer vender, existe aquela que é de praxe você dizer que o cliente, né, você não pode dizer não para o cliente ou que o cliente tem sempre a razão, você não pode perder uma venda. Mas como que é quando você chega e o cliente não está preparado para o teu produto? Porque acontece muito isso, né? Igual a gente comentou ali, tem processo que você chega para fazer uma venda, você mobiliza toda uma infraestrutura, toda uma mudança de cultura, de processo, mas tem cliente que ele não vai ter essa capacidade. Como que é lidar com esse tipo de situação? E se tem algum exemplo aí, sem citar nomes, que você pode... Aqui, Helder, eu acho que existem dois momentos, tá? Tem o cliente, quando ele vai comprar um armazém automático de pallet ou de caixa,
normalmente é um cliente muito bem estruturado. Ou é uma indústria, um operador logístico, mas ele sabe o que ele está buscando, tá? Mas, claro, tem o cliente que ele não é grande institucionalmente, né? E ele quer automação porque ele acha que talvez vai resolver ali os problemas dele pontualmente. E quando a gente se depara numa situação que o cliente ainda não fez nenhum trabalho de processo, né, que sistemicamente o cliente está operando no Excel, por mais que a gente possa conseguir integrar e receber ordens pontuais, normalmente a gente dá um passo atrás com o cliente sem nenhum medo de perder aquela venda, pelo contrário, a gente vai talvez conquistar o cliente e falar, cara, você não está no seu certo. momento, daí a gente traz, a gente conhece algumas consultorias que poderiam te ajudar com desenho de processo, com desenho sistêmico, né? Como que você pode carregar as informações sistemicamente, que software WMS ou ERP pode te ajudar nesse momento. E depois, quando você tiver, né, isso estruturado, e até às vezes a infraestrutura da própria empresa, né, estiver melhor estruturada, que você possa dar esse passo, mas de uma forma estruturada, né? Mais tranquila, né? E aí o cliente percebe isso e lá na frente ele vai voltar a nos consultar porque teve valor, né? Esse dizer não, nesse caso, para esse cliente foi importante, porque ele fez passos prévios que vão garantir que lá na frente, quando ele faça a automação, seja menos traumático. Tá passando um vídeo aí da Uma Hendrick System. Conta um pouco de como é a empresa hoje que atual tu trabalha, da onde ela é, e quais os produtos que vocês fornecem para o mercado. Legal. A Uma Handling, ela é um braço de um grupo chamado Grupo Uma, tá? Grupo Uma é um grupo empresarial do norte da Espanha, no País Basco, de 9 empresas. Aqui no Brasil somos 4. Uma Packaging, uma Handling, a Uma Arquitetura e a Construção. A construção fornece sistemas de ancoragem para construção civil, então andaimes, mas diferentemente de um aluguel de andaime, eles te dão a solução de escoragem, de escoramento, desculpa. Então, um trabalho bem bacana, está tendo uma obra deles na Dutra. A Uma Architectural, eles fazem canalização, não é canalização? Ancoragem que tu diz é aqueles que revestem as colunas. Isso, porém, vai construir uma ponte e aí tem uma solução de ancoragem para ir construindo essa ponte. E eles fazem esse tipo de solução. A Architecture, eles estão trabalhando dentro do que é fachada verde, mas eles têm uma linha super de drenagem de água pluvial de um bloco de concreto com um polímero de engenharia injetado. Então, patenteado, né, a forma do bloco, enfim, que faz a drenagem. A Uma Packaging, eles estão no mercado de máquinas de embalagem primária e sistema de paletização, encaixotamento, e a Uma Handling na parte de intralogística, desde armazenagem automatizada com transelevador, com outras tecnologias, e na preparação de pedido. Então, dentro da intralogística, quando a gente tem recepção da mercadoria, seja da indústria, seja de um centro de distribuição através de caminhões, até armazenagem, preparação de pedidos e a expedição. Então, a gente consegue cuidar de toda a cadeia de uma operação intralogística baseado dentro da preparação de pedidos. Dentro de um processo, né, quando tu vai fazer o mapeamento de um processo, um prospect ou às vezes um projeto já fechado, quais são as possíveis variações que você encontra de dificuldade dentro da aplicação do teu produto? Hoje a gente tem soluções flexíveis o suficientes para conseguir atender a demanda de cada cliente, né? Então, a gente pode trabalhar desde um Europallet, 800 por 1.200, um pallet americano, 1.000 por 1.200, e até estruturas ou unidades de carga extradimensionais, né? De 3 metros, de 5, 6, 4 toneladas. Então, hoje existe, né, no mercado tecnologias que conseguem atender o cliente de uma forma bastante satisfatória, que não demande por parte do cliente uma grande modificação da sua forma de paletizar ou da sua forma de expedir. Sim. E o que mais muda entre um projeto e outro?
Não digo na dimensão, né? Mas eu digo na composição ali de equipamento. A operação de cada cliente, né? O seu SLA, né? O seu nível de serviço com o cliente. Tem cliente que opera, desde que eu recebo o pedido até a minha expedição, são D mais 3. Então, existe um tempo, né, que essa preparação de pedidos pode acontecer. Tem cliente que é D mais 1. Ou tudo que eu receber no meu dia, eu tenho que expedir ainda às 22. Então, o que mais varia é a complexidade de cada operação. Por mais que as unidades sejam caixa, pallet, o que varia de fato é aquela necessidade daquele cliente especificamente. Nesse tipo de negócio, né? O equipamento, existe muita concorrência. Obviamente, deve Sim. ter, né? A gente trabalha aí, não, por mais que a gente está da porteira para fora, cada empresa que tu vai é um software para integrar, é um equipamento que o cara está utilizando. Qual que é o diferencial da Uma para você chegar e bater de frente com outros, às vezes até maiores, mas a gente sabe que lá no final das contas o que o cliente quer às vezes é o preço, né? Como que é esse dia a dia? Desafiador? Mas para não parar a resposta aqui, existem dois diferenciais da Uma, né? O nosso processo de vendas como um todo, mas principalmente, né, na etapa de entendimento da solução, entendimento da demanda do cliente, da operação do cliente, a gente tem tido feedbacks que isso é diferenciado, né? A construção dessa relação com o cliente, entender suas operações, entender suas características e conseguir traduzir isso num layout, né? Num layout com funcionalidades, com operações que o cliente demanda, tem sido exitoso. E do aspecto de hardware, né, hoje a gente colabora com uma empresa japonesa chamada Daifuku. Daifuku é a líder mundial, pelo ranking que faz uma revista americana chamada Modern Material Handling, que desde, não lembro quanto tempo já, mas desde 2014, a Daifuku figura como número 1 na fabricação e integração de sistemas de intralogística a nível mundial. E eles possuem seguramente os hardwares de maior qualidade do mercado. Óbvio, existem ótimas empresas em todos os aspectos, mas as máquinas da Daifuku elas são reconhecidas por essa qualidade japonesa, por essa qualidade do hardware. Qual, né, o nosso público aqui tem um público jovem, está começando a carreira. Qual que é a definição de intralogística, né? Eu lembro que quando eu fui participar do painel na Fenatran, eu fiquei tremendo para falar do assunto, porque não era algo que eu dominava, né? Qual que é a definição, a atuação, que consiste intralogística? A gente utiliza muito o conceito de movimentação interna de materiais. Então, se eu tenho que levar um produto do ponto A de uma linha de produção até o ponto B para continuar uma linha de produção, isso é intralogística, né? E a gente tem N maneiras de fazer essa movimentação, seja com transportadores, seja com robôs móveis, seja com Milk Run, com um AGV. Existem várias formas de fazer essa movimentação de ponto A a ponto B. E a intralogística é justamente essa, né? Encontrar a melhor maneira, com o melhor custo-benefício, com a maior eficiência possível, que atenda essa demanda do cliente. Pegando um gancho do início da pergunta do Helder, das pessoas que assistem o nosso canal, elas estão entrando na logística, outros vêm um pouco mais como curiosos, né? Outros por conhecidos, se inscreveram no canal porque viram um conhecido e estão acompanhando os programas, né? E aí, ao decorrer que vai ocorrendo as conversas, vão aparecendo nomes, nomenclaturas que o mercado dá. O que é um transelevador e existe diferenciação? Quais são os principais tipos de transelevadores que hoje tem no nosso país, mais ou menos? Transelevador é uma tecnologia de um tipo de solução que é o famoso ASRS, né, do inglês Automated Storage and Retrieval Systems. Então, sistemas de armazenamento e recuperação automática. Transelevador é uma tecnologia, né, e existem
várias possibilidades de transelevadores. Outras tecnologias são shuttle, transelevador com carro satélite. Então, tem um transelevador que sai um carro da onde seria o seu garfo e ele vai em multiprofundidade. O shuttle normalmente está associado a um carro por nível, né? Então é um carro de translação que vai também a multiprofundidade. E aí existem as variações de caixas, né? Então, mini load é um transelevador de caixas. Aí tem as soluções como baseadas em robôs móveis com ACRs, por exemplo. As soluções com empilhamento de caixas, conhecidas como AutoStore, que virou uma marca no fim das contas, mas é uma solução também de ASRS. E aí existem algumas outras mais diferentes. Tem uma solução da Exotec, uma empresa francesa, se não me engano, que o robozinho sobe no rack e acessa a caixa. Então, transelevador é uma tecnologia aplicada a uma solução de ASRS, né, que é o fato de armazenar e trazer esse pallet de forma automática. Quando a gente fala, né, da intralogística, é muito comum, principalmente agora com a moda do e-commerce, tu pensar lá naqueles armazéns lotados de gente, de mão de obra separando, expedindo. E quando a gente fala de tecnologia, você só ouve falar agora da IA, né? Inteligência artificial, mas eu vejo que a preocupação maior para o mercado, né, para a mão de obra do mercado, ficaria nos AGVs. Como que é essa comercialização de vocês? O que vocês têm de produto hoje nessa parte dos AGVs? E na sua visão, você entende que, de fato, vai substituir a mão de obra, a operacional ali, aquela que está no dia a dia? Vou te responder em 2 momentos, Helder. Primeiro, sobre a IA, eu vejo a IA como uma ferramenta auxiliando essas operações. Então, a gente visitou ano passado a Promat nos Estados Unidos, esse ano a Logmat na Alemanha, e a gente vê muita inteligência artificial para otimizar percursos de picking, para otimizar, se eu recebo o produto nessa doca, qual é o caminho mais eficiente para eu guardá-lo numa posição X? E qual é essa posição X? Então, a gente tem a inteligência artificial apoiando essas operações, interna, potencializando essas operações internas. Depois, com respeito à substituição, acho que não vai acontecer agora, mas eu acredito fortemente que daqui uns 20, 30 anos vai ser o caminho, porque as pessoas não vão querer trabalhar separando, fazendo preparação de pedidos, né? Não vão querer bater um pallet de 25 quilos a caixa, porque elas vão querer fazer outras coisas. Então, que é um processo que ocorre possivelmente na Europa nesse momento. A automação ela vem muito mais ligada a uma falta de mão de obra do que, de fato, uma demanda de eu tenho que fazer uma economia. Não, eu tenho que operar automatizado porque eu não tenho 1.000 colaboradores para colocar nessa planta, né? Mas aquela forma humanoide de robotização, aquela forma humanoide que a gente viu que viralizou recentemente, né? A virar pirulito. Eu acho que vai demorar um pouco. Mas existe a gente chama de sweet spot, que é um ponto onde a automação ela tem uma vantagem absurda, principalmente com os AGVs, com AMRs, que são operações repetitivas. Então, se eu pego do ponto A e eu levo para o ponto B sempre, 24 horas por dia, ali não tem que ter uma pessoa. Ali cabe um robô autônomo, cabe uma empilhadeira autônoma, aí sim. Então, vamos fazendo esses pequenos passos, essas pequenas implementações. Não acho que as operações vão ficar menores por conta da automação. Eu acho que elas vão ficar maiores em automação porque a gente vai ter menos pessoas dispostas a fazer esses trabalhos. Fora daqui já existe essa tendência. Você visitando empresas e feiras em outros países, qual que é a principal diferença do mercado lá fora, né, para esse tipo de produto aqui para o Brasil? Eu digo o cliente mesmo, né, se prepara,
A gente já falou de cultura, de processo, etc. Mas qual que é a principal diferença do mercado externo? A gente tem visto principalmente a automação como uma ferramenta competitiva. Hoje, a logística ou a intralogística em algumas empresas, ou na maior parte das empresas, é 100% custo, né? Ainda é um gerador de custo aqui no Brasil. Algumas empresas já entendem que é um diferencial competitivo, você entregar mais rápido, que você tem o produto disponível na prateleira. Então, o varejo de moda aqui no Brasil ele é altamente automatizado, né? Em automações grandes, mas a logística ainda é custo, né? Armazenar o pallet custa X% daquela operação. E a gente vê isso um pouco diferente na Europa, porque, óbvio, tem uma limitação física de espaço, tem uma limitação de mão de obra, mas os clientes perceberam que se eles não tiverem, né, a automação como ferramenta para que o seu serviço seja melhor, para que a disponibilidade do seu produto seja maior, ele não vai conseguir crescer nos mercados que eles estão presentes. Isso vai pegando um gancho também do que ele falou. A minha dúvida é mais ou menos próximo disso. O quão maduro uma empresa normalmente tem que chegar para investir em automação e se o produto que ela comercializa faz diferença, eu imagino que sim, como você disse, no valor agregado. Hoje eu estou acompanhando alguns vídeos ali, algumas imagens, tem alguns produtos ali que são tonéis, alguma coisa nesse sentido, mas nós estamos muito na parte do alimento. Eu conheço bastante parte do alimento. O que os gestores levam em consideração na hora de tomar a decisão? Vou seguir para cá ou não? A minha empresa nunca vai chegar numa automação porque o custo é muito alto. Como é que é essa característica de negociação? Vocês fazem essa conta para o cliente? A gente auxilia normalmente, mas normalmente como tem muita coisa externa, né, à nossa solução, está um pouco mais a cargo do cliente. A gente auxilia dentro do que é a nossa solução, a nossa ferramenta, com esses dados. A gente consegue fornecer esses dados para o cliente, mas essa é uma dificuldade tremenda. Hoje, se o cliente coloca um pallet melhor no seu produto, isso encarece X% o seu produto lá na frente. Então, ele não vai colocar esse pallet melhor porque esse pallet pode ir num transelevador, né? Então, tem essa barreira, e aí existem soluções, remontar um pallet, fazer um pallet base, né, que é de uso interno, só que isso também ocupa área dentro da armazenagem, né? Então, é um ponto forte, chave, né? Clientes com produto com valor agregado alto. A gente está vendo um vídeo de uma indústria de tintas, né? Então, é uma indústria que o pallet não vai fazer diferença nenhuma para o cliente, porque o produto tem um valor agregado significativo, e a qualidade desse pallet é chave, né, dentro do que é o processo de armazenagem e transporte desse pallet dentro do armazém. Existem clientes que trabalham com pallet de madeira de péssima qualidade, porque ele não pode melhorar aquele pallet porque vai ser mais caro, né? Então, esse paradigma é forte, porque todo movimento que o cliente faça na logística que incremente o custo, ou vai gerar uma perda de share, porque ele está olhando a logística como custo propriamente dito, mas também vem muita economia de energia, economia diária, né? Mão de obra. Então, às vezes, né, a construção ou o encarecimento daquele pallet específico se dilua dentro do que é a solução como um todo. Tá? Então, hoje, quando a gente vai, sei lá, a 30, 40 metros de altura e o cliente economiza 70% da sua área, isso faz com que isso permite que ele faça um investimento ou num pallet interno ou num pallet de melhor qualidade. Dentro da tua carreira aí, qual foi o projeto mais desafiador? Na UMA, a gente tem vivido momentos desafiadores, porque o mercado está desafiador, mas teve um momento na minha jornada anterior pela SE, no projeto aqui da L'Oréal, que foi uma jornada incrível dentro da construção da solução. A gente estava competindo com um fornecedor global deles, né? E a gente fez reuniões com eles, com um corporativo nos Estados Unidos, fizemos reuniões para 50 pessoas no auditório,
Foi um processo longo, mas que quando eles me ligaram e a pessoa responsável na época falou: Leonardo, eu tô te ligando pelo trabalho que você fez, pô, o olho enche de lágrimas, sabe? Você fala, cara, valeu a pena, né? E a gente se sente recompensado. Então, esse trabalho na L'Oréal foi marcante. E pela UMA a gente fez 2 grandes trabalhos com a base instalada e também com aeroportos que foram bem desafiadores. A documentação que os aeroportos, a UMA Handling, né, deixa eu só fazer esse parênteses, a gente tem 2 unidades de negócio, tem a parte de armazéns e a parte de aeroportos. Então hoje no Brasil a gente já equipa 20 aeroportos com tecnologia da UMA Handling. Então quando você pega a sua bagagem naquele carrossel, ou você faz o check-in, hoje ninguém mais despacha a bagagem basicamente, mas quando você faz o check-in e coloca aquele que come bagagem, a beirada da tua bolsa, que come a beirada da bolsa ou que derruba a sua mala, a gente tem 20 aeroportos aqui no Brasil já com tecnologia da UMA. E é um mercado que vive momentos, né? Então, na Copa foi um grande momento, 2008 foi um grande momento, 2014 foi um grande momento, e agora com as concessões também vive um momento importante, né? Então, as concessões, elas são obrigadas a fazer os investimentos de melhoria, e muitas vezes isso envolve o BHS. Também tem a ANAC, né, do outro lado, regulamentando, fala, todas as bagagens têm que ser inspecionadas, bagagens internacionais 100%, daqui a pouco níveis de aeroportos, bagagens nacionais também tem que ser inspecionadas 100%, e aí as regulamentações vão crescendo, né? O nível vai ficando mais alto, puxado por Europa, puxado para os Estados Unidos, e o Brasil vai seguindo. Cedo ou tarde a gente vai acompanhando. Num projeto de aeroporto, tu pega de ponta a ponta ali, tanto lá a parte das bagagens, quanto ali no check-in. Aeroporto são 2 áreas que a gente chama, né? Saídas, então desde a área do check-in até levar na formação de voos. E aí é impressionante o que existe nesse meio, né? Máquinas de detecção de explosão, redundância entre essas máquinas. Então, essas máquinas ali também são fornecidas por você? A gente integra, não são fornecidas porque o nosso modelo de negócio, essas máquinas são custosas, né? Às vezes mais caro. A UMA não produz. A gente não produz nem fabrica essas máquinas, né? A gente integra, troca sinal, monta o processo. E existem players estabelecidos também só nessas máquinas. Então, um projeto, né, de BHS, Baggage Handling Systems, consiste em as esteiras, por colocar de um modo mais simples, e a solução de raio-x ou EDS. Você comentou ali, né, nos bastidores, a gente estava conversando, a gente falando sobre WMS, tu falou que na maioria das vezes, ou não sei se isso seria 100%, o WMS de uma empresa ele vai integrar com o software do transelevador. Isso. Então, quando tu faz a implementação de um transelevador dentro de uma empresa, toda essa parte de endereçamento ela é integrada com o sistema de WMS do cliente. Não tem essa ponte direta. Integrada do ponto de vista, a gente recebe algumas informações do WMS do cliente, a gente trata isso internamente, mas o endereçamento é totalmente nosso. Sim. E depois a gente devolve essa informação para o cliente. Normalmente é integrado porque a armazenagem é parte de uma operação, né? Então o cliente já tem um RP ou já tem um WMS estabelecido, onde ele faz toda a sua gestão de pedidos, lança os pedidos para separação, e essas ordens, ao invés de ser enviadas, né, para um picking list ou ser impressas, elas são enviadas para um sistema automático. Então, na prática o teu sistema acaba sendo um endereço único, que ele integra contigo, você faz o endereçamento todo e devolve um ID ali da... Isso mesmo. Então, legal. O que a gente recebe normalmente eu preciso o pedido X, né, do Elder, tem essas referências, envia isso, né, para o nosso WMS, e aí como que a gente vai fazer isso? Se é um sistema de um único subsistema que a gente fala, né, só transelevador, ou aqui igual do vídeo, que tem um transelevador de pallet, um mini load, e a gente faz a preparação de pedidos nessas 2 frentes. Muitas vezes pode ter um convencional, né, um sistema de armazenagem convencional que a gente também gerencia. Então, a gente recebe uma ordem, um pedido que tem um determinado número de SKUs e a quantidade, e a partir daí toda a gestão da melhor maneira possível, né, da maneira mais eficiente para fazer a separação é nossa.
Só a última, eu prometo. Qual que é o principal indicador de desempenho para se comparar a atuação de um transelevador versus um processo como de armazenagem? Dentro de uma operação de preparação de pedidos, o número de linhas, né, que a gente consegue fazer, e o agrupamento que sistemicamente a gente consegue desenhar para que essa referência, esse SKU, seja movimentado o menor número possível de vezes. Então, eu vou trazer um SKU que vai servir o Leonardo, o Tailan e o Helder. Quanto que se fosse uma operação manual, eu iria provavelmente nesse SKU 3 vezes. Sim. Então, do ponto de vista de preparação de pedidos, talvez o número de movimentos é o principal indicador. E quando a gente fala em armazenagem, a verticalização ou aproveitamento, metro quadrado por pallet, metro cúbico por pallet, o aproveitamento da área é o ponto-chave. Eu tô olhando bastante esse vídeo aí, eu vejo tudo andando sozinho, né? Como é feita uma implantação de um CD igual a esse, de um processo igual a esse? Quais as características que vocês têm que mapear, configurar e depois para colocar em prática? Como é feita essa implantação? Uhum. Aqui a gente tem vários momentos, Tailan. Primeiro, tem uma estrutura porta-pallet significativa, né? Aqui a gente tem mais de 10 mil pallets. Então, normalmente as instalações começam com a montagem da estrutura porta-pallet, e pode ser um autoportante ou um interior de nave, quando é essa configuração. A gente monta da cabeceira para o final, porque a gente consegue montar a parte de transporte, que naquele caso tem os carros sob trilhos, que são os STVs. E a partir daí tem montagem mecânica e elétrica. E aí, uma vez que a gente tem a parte elétrica montada, a gente começa a fazer os startups, né? Então, troca de sinal, a gente faz as configurações e aí começa a rodar em vazio. Uma vez rodando em vazio, a gente faz o que a gente chama de plano de carga do armazém. Então, não se carrega 10 mil pallets de um dia para a noite. Então, a gente entrega para o cliente, né, quais são as referências que ele tem que carregar, com quais quantidades e como que vai ser essa entrada, né, no armazém. E a partir daí a gente começa a operar já em produção, né? Então, o cliente lança algumas ordens para o sistema automático e a gente começa a fazer o que a gente chama de ramp-up, até o cliente ter uma curva de aprendizado. Normalmente a gente faz um acompanhamento assistido na instalação, até que o cliente faça o go live oficial e comece a operar sozinho. Mas são instalações grandes, em tempo, tá lá. Um projeto igual a esse, o case da tinta ali na dos tonéis, para chegar no seu ápice, vai quanto tempo em média? De ramp-up num projeto desse, que apesar de ter muita tecnologia, é relativamente pequeno, né? A gente está falando só de 2 transelevadores, 10 mil posições. Em 3 meses o cliente consegue ter ali a sua familiaridade para operar o sistema de forma contínua, né, ao longo do tempo. E essa é uma solução bem interessante, porque a gente tem 4 corredores, né, de transelevador, mas a gente só tem 2 máquinas. Então, elas giram. Aqui a gente conecta, por percorrer o vídeo todo, a gente conecta com 2 AGVs o fim da planta do cliente, que ele é uma indústria de tintas, então a gente conecta o fim de linha, a paletização com a entrada do armazém, está a uns 300 metros aí de distância. A gente faz a entrada do produto dentro do armazém com o próprio AGV, e a partir daí a gente colheu todas as informações do pallet. Então a gente leu aquele código de barras, a gente sabe qual é o SKU, quantidade, lote, toda a informação daquele pallet. A gente faz o processo de entrada com esses carros que a gente chama de STV, que é outra tecnologia da Daifuku bastante vantajosa, e a gente vai armazenar esse pallet. Uma vez que esse pallet está armazenado, a gente vai aproveitar da tecnologia para fazer a preparação de pedidos. Tá? Mas aqui eu comentava que a gente tem esse elemento aí atrás, que a gente chama de traverser, que ele permite que a gente tenha mais estoque do que movimento, né? Então, uma solução de armazenagem é um binômio entre necessidade de estoque, 20 mil pallets, e quantidade de movimentos. Eu preciso movimentar 100 pallets por hora. E com esse tipo de tecnologia, a gente permite ter muito estoque e pouco movimento.
e aí o investimento inicial do cliente fica diminuído. Na movimentação, então, tu consegue armazenar e fazer o picking já Exatamente. no mesmo trajeto. Exatamente. É tipo, tu inserir entrega e coleta no processo. Então aqui a gente está fazendo o picking, e aí a gente tem 2 estações, né, nesse vídeo, nessa solução. E a gente traz o pallet para o operador, então a gente muda, né, a forma como ele faz a preparação de pedidos. Normalmente, em operações normais, o cliente sai com uma empilhadeira ou uma paleteira manual e ele vai até o produto, né? Então é person to goods, pessoa a produto. E aí a gente inverte essa operação, o operador fica parado, e a gente traz o produto ao cliente. Então é goods to person. Então ele consegue uma produtividade muito maior sem ter que mover o operador. Então, com 2 operadores, a gente tem toda a separação de pedidos aqui dessa solução. E aí a gente tem associado, né, ao transelevador de pallet, um mini load, que faz o picking do fracionamento. Então, num subsistema de caixas que é muito mais ágil, 4 vezes mais ágil do que um transelevador, em número de caixas, a gente consegue compor um sistema fisicamente mais enxuto e economicamente também mais viável, mas que dá resposta à quantidade de linhas que aquele cliente tem que separar no dia. Uma das grandes preocupações quando alguém quer trabalhar com automação, e principalmente essa parte autônoma, é esse misto de convivência com o ser humano, né? E a gente sabe que, na prática, o robô dificilmente vai dar problema. O ser humano vai intervir e vai atrapalhar. Você tem casos de acidentes gerados, ou até mesmo pela própria automação, durante uma implantação ou após uma implantação? É assim, e a maioria das vezes é negligência do operador. Capaz. Em operações em funcionamento, não tenho histórico, né, de incidentes. Essas máquinas são certificadas pela comunidade europeia. Aqui no Brasil, a NR12 é muito forte, e a gente também está todo adequado, né, às nomenclaturas das normas brasileiras. Mas a gente tem visto em algumas situações específicas, principalmente, né, de posto em marcha, o cliente normalmente ele negligencia uma operação de segurança por uma agilidade que, no fim das contas, custa caro, né? Não faz o menor sentido, mas já aconteceu sim. Ô, Leonardo, aqui a gente, né, um dos principais objetivos do podcast é a gente levar conhecimento, levar experiência para o mercado, principalmente para o profissional que está iniciando a carreira ou às vezes está em dúvida. Quando se fala de logística, né, existe um leque muito grande de opções. Você é um cara novo ainda, né, bastante didática na maneira de falar, e isso não surgiu do dia para a noite, obviamente. Qual que é o conselho do Leonardo para o profissional que está entrando na área ou que, né, não decidiu, né? Porque o cara que trabalha, às vezes, ele está ali dentro de uma caixinha faturando nota e ele não enxerga todo o potencial que existe em volta, né? E qual que seria o seu conselho para esse perfil de profissional que está no mercado, em relação a tudo que você viveu, tudo a maneira que você construiu a tua carreira? Primeiro que a logística nunca vai parar, né? As pessoas precisam receber, elas precisam comprar, elas precisam consumir para viver. Então, a logística ela pode ter suas nuances. A gente vê a intermodalidade muito forte, ganhando um corpo muito forte agora num ciclo potente, mas as coisas vão continuar sendo fabricadas e entregues, e nem sempre fabricadas aqui. O volume de itens que vem da China, a gente participa também de um conselho com aeroportos, que chama ACILAC, que é o Conselho Latino-Americano de Aeroportos, e no Brasil chegam por dia 1 milhão de itens da China, só por Guarulhos. Por Guarulhos. É muita coisa. Guarulhos representa 90% do que é e-commerce chinês, né? E é 1 milhão de itens que vão ser
trabalhados e entregues no Brasil por dia. Movimentados, né? Então, é um mercado abundante, é um mercado que vai continuar crescendo. O nosso mercado, especificamente, é um mercado muito pequeno, porque a gente fala que é super competitivo, mas, no fim das contas, são 8, 10, 12 empresas que têm estruturas próprias e estruturas enxutas, né? Então, quando a gente olha para o segmento de vendas, né, para os times comerciais, eles são 3, 4 pessoas, né? Então, 3, 4 pessoas vezes 10 são 40 profissionais. Então, é um mercado que carece dessa mão de obra, que carece de pessoas preparadas para assumir os desafios, e é um mercado fascinante do ponto de vista de negócio, né? Pelo menos para mim. E de aprendizado. E de aprendizado. Né? É um negócio que você conhece operações diferentes, pessoas diferentes, e você tem muitas vezes a oportunidade de ver aquilo que você consome, né? Como que aquilo chega até você. Sim. E isso é fascinante. Isso é fascinante. Então, meu conselho é, se você está nesse negócio hoje, se você tem a oportunidade de se aprofundar, de ir de cabeça e se dedicar, você vai colher bons frutos. Você vai colher bons frutos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que flutuou na parte técnica e agora mais na parte comercial, quais seriam os ônus e os bônus de um e o outro, do teu ponto de vista? A parte técnica, você falou, Taila, um ônus, que você vê o time comercial, poxa, ganhando os louros, né? Poxa, vendas, olha lá, o time vendeu. Né? Palmas para o time comercial. Palmas para o time comercial. E quem desenhou a solução ali tem pouca visibilidade, no fim das contas. Então, de brincadeira da parte, é um ônus. Pessoalmente, né, a gente gosta de ser valorizado, a gente gosta de ver que aquele trabalho valeu a pena. E o bônus, eu acredito fortemente que é essa troca, que é essa convivência, que é esse aprendizado, que a gente tenha de o que eu olhei no cliente ontem, eu posso aplicar no cliente hoje. Então, essa continuidade, né, dessa troca de informação, e o nosso negócio, né, o nosso mercado, ele ainda é pequeno, né, e as pessoas se conhecem, as pessoas comentam, trocam experiências, e elas trocam de posições, né, então o bônus um trabalho bem feito, ele vai ser reconhecido, ele vai ser permeado ao longo da sua carreira. Eu acho que você foi muito perfeito na sua colocação, porque às vezes você pega empresas pequenas e outras grandes, mas os problemas pode ser uma multinacional, tu olha, se tu chega para implantar ou para apresentar o produto, tu se depara com aquilo. Como que uma empresa desse tamanho ainda é um processo tão arcaico? Sim. Né? E os problemas vão se repetindo entre as empresas. Então, eu acho que eu concordo muito com o que você disse. E às vezes, Taila, quando você vem de fora, né, com uma outra perspectiva ou sem nenhum estigma, e você olha uma operação e você pontua para o cliente, mas por que você faz isso? Às vezes ele não tem a resposta. Às vezes é porque sempre foi assim. Sim. E a gente traz essa reflexão para o cliente, né, isso tem valor, né, dele com a gente, mas a gente também se sente útil, se sente apreciado. Então, esse olhar de fora e aí tem um tema, né, o Brasil tem enraizado, né, o tema da manutenção. Eu quero fazer a minha manutenção. Só que o cliente tem um número de equipamentos que ele tem. Quando vem um técnico nosso fazer a manutenção com uma visão especialista daquela solução, é diferente do cara que está no dia a dia olhando só aquilo. Né? Então, existem problemáticas que acontecem no mundo, no dia a dia, que a gente vai tendo mais experiência e quando chega de fora, ou soluciona mais rápido ou tem uma eficácia melhor naquele momento. Deixa eu fazer uma pergunta. Visando que é uma empresa de fora, né, da Espanha, como que é a estratégia que a empresa ou até os gestores, como você, enfim, a equipe, lida com os funcionários? O que vende? Qual é a forma que eles fazem para engajar o funcionário, para tratar o funcionário no dia a dia do seu trabalho? Tem uma técnica? Como é que é entre uma diferença de uma empresa brasileira, uma empresa internacional? Até porque a cultura lá é diferente. Sim, e mais ainda, né? A UMA na Espanha é uma cooperativa.
né? Então a gente tem um formato de cooperativa, porque o Grupo Uma também é um grupo cooperativo. E existem aspectos muito positivos, né? É uma empresa super estabelecida, né? Você vender uma cooperativa, para não falar que é impossível, é pouco provável, tá? Porque você precisa ter 100% dos sócios, e são 500, 400 sócios, então se alguém não quiser vender, não vende. E tem uma cultura muito forte de gerar valor no entorno, né? Então, o dinheiro que a gente faz, o dinheiro que a gente ganha, redistribuir isso no nosso entorno, né? Então, hoje na nossa página no LinkedIn teve um evento na cidade que a Uma tá, que o grupo Uma tá, de um evento de bicicleta, né, patrocinado pelo grupo, que permeia e fomenta, né, o esporte local, que deixa a riqueza no seu entorno, né? Não só com os sócios, mas no seu entorno. Então, aqui no Brasil, a gente tem essas ações também, então a gente tem procurado cada vez mais trazer essa cultura cooperativa para o Brasil, apesar de não sermos, né, uma cooperativa aqui no país, mas de conseguir fazer ações sociais, de conseguir deixar que os pilares da cooperativa sejam estabelecidos aqui no Brasil também. Não temos, né, nenhuma ação pontual sobre benefícios ou atividades com os funcionários. Mas o ambiente de trabalho que a gente tem, né, associado com o apoio que a gente tem da matriz, a troca de experiência com eles, faz com que seja um ambiente bem leve e bastante gostoso, né, de se trabalhar do ponto de vista... é um livro aberto de conhecimento. Então, se você acessar qualquer pessoa que seja, você vai conseguir buscar aquele conhecimento. Então, tem sido fantástico, uma jornada bem gratificante. Leonardo, aí na tua trajetória, quem foram os seus mentores? Quem são os seus mentores? Pessoas que te inspiram? Profissionalmente, eu tive 2, 3 lideranças que foram marcantes. A minha primeira liderança na própria SE foi muito marcante, porque a gente construiu e ele foi também crescendo dentro da corporação e eu fui junto. Mas como pessoa, como profissional, eu me espelho muito no meu pai, né? O meu pai foi da indústria gráfica por mais de 35 anos. E a paixão que o meu pai tinha no trabalho dele, e quando eu olho para mim, eu falo, poxa, eu tô igualzinho meu pai, né? Porque a gente tá 7 horas da noite, 9 horas da noite, trabalhando para atender o cliente. Pô, eu vejo, cara, eu tô... E essa paixão, ninguém coloca na gente, né? Esse servir, né? E a gente comercial tá para servir o cliente, né? Para ajudar o cliente. O cliente me liga e fala, Léo, eu tenho uma reunião amanhã. Eu não tenho nada para você, não tenho nada para te mandar, mas eu vou te ajudar de alguma forma. Vou te mandar um vídeo, vou te falar, isso aí deve custar X milhões, 10 milhões. Eu vou tentar ajudá-lo, servir de alguma forma, né? E isso quem faz é a paixão, né? Óbvio, a gente quer vender, sim, mas o nosso vender não é essa tarefa específica que vai fazer a gente vender. Essa construção de relação de confiança com o cliente. Então, do ponto de vista pessoal, eu vejo isso muito no meu pai, que foi um apaixonado e é um apaixonado pelo que ele fez. E eu vejo que eu acabei igualzinho, né? Meu pai também viajava bastante. Eu vejo características hoje no meu dia a dia, né, que são muito semelhantes com a trajetória profissional do meu pai. Então, hoje o meu filho, quando eu vou viajar, ele sobe na minha mala e ele quer ir junto. E eu fazia a mesma coisa, né, com meu pai. Então, essa paixão, essa vontade, essa excitação, né, esse tesão de trabalhar, vem do meu pai, certamente. Nós estamos chegando para a parte final aqui já do nosso bate-papo. Eu acho que foi muito enriquecedor, né? Bastante aprendizado. Eu particularmente aprendi bastante. Como o Elder disse, eu estou mais habituado à parte para fora do armazém, então tudo que se trata de intralogística é meio que novo. É novidade. Né? É novo, então alguns termos né? ele falando, eu fui anotando e transelevador, milk run, várias coisas que ele vai anotando, são perguntas que muitas pessoas também devem tirar dúvidas, né? Mas
Qual que é os teus planos, Leonardo? Assim, o que que tu tá planejando para daqui para frente, a título de profissionalismo, junto com a empresa ou pessoalmente falando? O nosso negócio agora, o nosso momento, Tailan, é de cada vez mais ampliar, né, a nossa base de referências aqui no Brasil. A gente está atuando fortemente em outros mercados em Latam, estratégicos. Então, Chile, Argentina, apesar dos pesares da situação econômica, é um país que sempre tem bastante movimento, mas o Chile tem muito potencial e a gente está olhando para lá também com bastante carinho. E é deixar uma cada vez maior aqui na região, né, cada vez mais solidificada. A gente é uma empresa muito sólida globalmente, a gente também aqui no Brasil há mais de 20 anos. E é solidificar cada vez mais, crescer o time, crescer a qualidade técnica e avançar cada vez mais. Hoje, se eu precisar, aonde eu encontro a Uma? Existe vendedores espalhados no Brasil? É através de sites? Como é feita a comercialização de vocês? Hoje, nosso atendimento está todo baseado na nossa operação aqui em São Paulo. A gente não tem um pool de representantes, então toda a operação é através do time próprio aqui na capital. A gente está, principalmente, né, nas páginas web, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem uma página boy bastante ativa também no LinkedIn, né? Então a gente tem tentado trazer conteúdos técnicos, conteúdos enriquecedores, para que familiarize, né, o público com o nosso produto. E aí, Telan, aproveito a deixa. A gente tem trabalhado, ou a gente tem encontrado cada vez mais clientes que não têm conhecimento em intralogística, que não têm conhecimento sobre armazenagem e preparação de pedidos. Então, a gente trabalhou num glossário, né, e a gente coloca à disposição de vocês o que é um SKU, o que é picking, o que é estação de picking, o que é uma linha, né, de pedido. Então, a gente pode compartilhar esse glossário com vocês podem fazendo aí pequenas introduções ou usem como vocês quiserem, mas é um glossário que traz termos específicos do nosso negócio para pessoas que não são do nosso negócio, né? Então, tem ajudado bastante. É que quando você falou tem cliente que não conhece, né? Mas muitas das vezes tem até medo da questão de valores. Sem dúvida. Qual a variação, né, de um pedido mínimo ali que atende uma necessidade e um gigante? Ótimo. Queria uma janela para falar sobre isso, Helder. Não existe tamanho mínimo hoje de projeto de armazenagem e preparação de pedidos. A gente tem projetos aqui no Brasil de 800 pallets estocados, menos de 1 milhão de euros. E a gente tem projetos de 16 transelevadores, mais de 30 mil pallets, robô de despaletização, sorter de separação de pedidos, que fosse um projeto hoje completo, talvez seria 20, 25 milhões de euros, né? Então, acho que a mensagem importante, Helder, e é um ponto super relevante, não existe tamanho mínimo de projetos de automação. O que existe é uma tecnologia específica ou uma solução específica dando resposta a uma necessidade pontual. Os clientes hoje, principalmente o time de supply chain, e é um desafio que a gente enfrenta, porque a tecnologia que a gente implementa, ela vai durar 25, 30 anos, só que o profissional de supply chain hoje, ele não quer saber se vai durar 30 anos. Ele quer saber se vai durar o tempo que ele estimou o payback dele, e dali para frente ele não sabe nem se vai estar na corporação, né? Então, essa característica de imediatismo do ponto de vista custo, né, em detrimento da qualidade, tem sido desafiador, justamente por isso. E o tema do tamanho mínimo é um paradigma. Não existe tamanho mínimo de projetos de automação. Não existe. Não existe. Show de bola. Da minha parte, só impressionado. Tem alguns milhões para nós gastar. Eu gostei da ideia assim, dele ter um material, isso é legal, Sim. porque o objetivo do canal é trazer experiência e aprendizado para as pessoas, sejam pessoas mais jovens, pessoas mais experientes. Então, agradecer Legal. a tua contribuição, agradecer em se colocar à disposição, emprestar com materiais de divulgação. Gerar conteúdo. Né? Gerar conteúdo, né? E, mais uma vez, obrigado pela aula aí que tu nos deu. Eu achei muito bacana. Veio de longe, não tem cachê.
Não, eu que agradeço a oportunidade. Vou pegar meus filhos aqui na minha mãe, há 2 minutos. Então, tá maravilhoso. Bater aquela janta. Agradeço o convite, o papo foi muito bacana. Eu tinha um pouquinho de receio, eu não sou muito, né, de expor a Andrea. A Andrea sabe disso, mas foi muito prazeroso estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite e muito obrigado. Show de bola, a gente que agradece, foi bastante enriquecedor. Acho que sai um pouco da rotina do mercado que a gente atua, conhece situações novas, né, ideias novas, e isso acho que agrega bastante para o canal. Bacana. E boas vendas aí, né? Vamos Obrigado. faturar milhões. Obrigado aí, Leonardo. Sucesso Valeu. aí para você, para sua família, pessoalmente e profissionalmente falando, para uma aí também. Tudo Obrigado, de bom para pessoal. vocês aí. Valeu. Legal. E Obrigado. ficamos por aqui e até o próximo episódio. Valeu.